E aí, pessoal, informações importantes vindas da CBF, através dos clubes, obviamente. O futebol vai começar antes do que a gente imagina e as ações começam a ser desenvolvidas. Uma reunião ontem vamos dizer assim, começou um grande movimento para que o futebol retome as suas atividades o quanto antes. No caso do Grêmio aqui, especificamente, o Grêmio participou através da ação do presidente Romildo e tem aí as suas opiniões, nós vamos falar sobre isso. Além disso, também surge uma sondagem importante em relação ao jogador Jean-Pierre, o craque Jean-Pierre do Grêmio, jovem ainda, parece que começa a receber sondagens de um clube italiano e a gente também vai falar sobre isso. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, venha para cá, faça parte deste time. Comissão Nacional de Clubes tem se reunido, vamos dizer assim, uma reunião permanente até, tem discutido uma série de situações. E claramente começou a haver uma pressão, uma necessidade da volta do futebol. E uma reunião ontem, contando com os clubes de Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, mais de 35 clubes participaram dessa reunião ontem e definiram algumas situações que são muito importantes para quem quer muito a volta do futebol, mesmo em período de coronavírus. A primeira delas, e mais importante, é que existe já uma comissão feita para, junto à administração das organizações de saúde, começar a definir um protocolo para o reinício dos jogos. Seja no Campeonato Brasileiro, seja também, talvez até, nos regionais, mas em princípio no Campeonato Brasileiro. Qual seria a ideia? De 1 a 2 meses jogando com estádios fechados, com transmissão, obviamente, de todas as partidas, através do mesmo contrato com a Rede Globo, mas mais do que isso, alguns protocolos. Por exemplo, o que está acontecendo na Alemanha, que está se desenvolvendo, de grupos específicos, muito bem definidos através de exames, que se coloque uma lista prévia desses jogos e aí se vá para o estádio fazer a partida. Lembrando que o futebol é a ferramenta de entretenimento popular mais importante do brasileiro e nada mais importante nessa hora do que também entregar entretenimento. Talvez seja um momento do futebol dar a sua contribuição para a sociedade, os jogadores que são muito bem remunerados e as empresas que estão envolvidas nesta ação. Me parece algo importante que a gente pode definir e que os clubes, de certa maneira, estão definindo. Outra coisa que a gente acabou sabendo através da reunião é que a Rede Globo não quer o campeonato em janeiro e fevereiro, como muitas pessoas estavam dizendo. Ela quer que o campeonato termine na data que tem para terminar, que é dezembro, o que é importante. Pode haver com isso alguma renegociação, mas não me parece o mais importante, porque, inclusive, o Meneghetti ontem fez uma referência em relação a isso que eu achei muito inteligente. Não tendo pessoas no estádio, tu pode, inclusive, vender esse jogo para a praça local da partida, o que daria ainda mais possibilidade de arrecadação pro veículo de TV e também para um clube de futebol. Eu acho uma visão interessante, que a gente, na verdade, acaba vendo isso somente ou por pay-per-view ou para fora da praça do jogo, mas nessa situação de estádio fechado, naturalmente pode se verificar assim. Essa é uma questão importante, foi discutida ontem e que a gente deve ter ainda nessa semana mais desenvolvimentos. Acredito que na semana que vem nós já vamos ter um quadro de um processo que vai ser e que é irreversível. Nós vamos ter futebol e vamos ter futebol durante um tempo com o estádio fechado, mas vamos ter futebol, o que é muito importante para que não se consiga girar. Muitos clubes dizendo, nós não temos condição de segurar durante muito tempo e eu acredito que não tenha condição mesmo. Também surgiu, e aí relacionado diretamente às questões envolvidas às negociações, surgiu uma sondagem do Atalanta da Itália em relação a Jean-Pierre, meia articulador do Grêmio, Jean-Pierre que voltou a jogar, que fez algumas partidas aí no retorno ao futebol, ele que ficou 5 meses parado, e surge essa possibilidade então de uma negociação. Eu particularmente não acredito muito em negociação, sobretudo de clubes italianos, mas essa é a informação que os veículos de comunicação estão divulgando e que a gente de certa maneira precisa
colocar aqui, porque Jean-Pierre é, sem dúvida, um dos principais jogadores do Grêmio e um dos jogadores que também gera, naturalmente, muito a atenção dos grandes clubes no mundo. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Venha para cá e faça parte desse time, curta, compartilhe e siga o canal. Um abraço e até a próxima.